Pronto. Então, um prazer ter a Artemio Plana Fattori aqui conosco, representando o grupo da grande escola francesa do grupo Paritech. E eles gentilmente ofereceram de falar com os alunos do Instituto de Matemática, uma primeira vez para nós, e esperamos que vai ser uma das muitas futuras primeiras vezes, para ter uma ligação mais forte com o nosso instituto, que com certeza produziu já matemáticos bem assim, forte, exportando matemáticos. E queremos, então, que se você pudesse esclarecer, falar do grupo da escola, esclarecer o processo de seleção, para os alunos que ainda estão jovens para participar dessa edição, mas se poder preparar para as futuras edições, porque tem muitos alunos querendo, muito interessados nisso. Obrigada, Artemio. Perfeito. Eu vou me apresentar, então, rapidamente. Meu nome é Artemio Plana Fattori, eu sou brasileiro. Eu fui docente na USP numa primeira vida profissional durante alguns 20 anos. Eu estou residindo permanentemente na França já fazem 15 anos. Trabalho na AgroParisTech desde 10 anos, então já numa escola francesa. Desde 2015 eu participo do recrutamento Paritech no Brasil, colaborando, portanto, com a minha escola. E a partir desse ano eu passo a presidir, entre aspas, a organização desse júri no Brasil. E, é claro, eu tive o prazer de conhecer a professora Stefanella no ano passado, no Rio de Janeiro, e eu esperava, sinceramente, voltar a encontrá-la em maio último, mas a viagem de promoção não pôde ser realizada. Antes de iniciar a apresentação do 2 ou 3 slides que podem servir como aperitivo para aqueles que vão almoçar, eu só gostaria de dizer que as nossas escolas estão abertas, quase todos os estudantes que foram recrutados no ano passado estão chegando ou já chegaram. É verdade que as bolsas CAPES foram congeladas, mas quase todos aqueles que foram recrutados puderam vir com financiamentos mais diversos, seja mediante financiamento das fundações das escolas. No nosso caso, o AgroParisTech, a gente pôde ajudar uma aluna da Unicamp. Outros estudantes, infelizmente, não puderam contar com financiamento familiar e, é claro, optaram, em alguns casos, em atrasar um ano a vinda deles. Então, foram recrutados em 2019 e, ao invés de iniciar um período de 2 anos em setembro de 2020, vão chegar em setembro de 2021 e ficar até setembro de 2023. Vocês vão me dizer, puxa vida, mas então vai atrasar enormemente a vida escolar deles. Não é exatamente atrasar. Vamos lembrar que, após 2 anos aqui na França, vocês vão receber um diploma de engenheiro na França, vocês vão poder trabalhar na França. E voltando para o Brasil, vocês vão dizer, puxa vida, mas o que eu fiz na França eu não tenho muito como dar equivalência aqui no Brasil. No Brasil, você está seguindo um curso de bacharelado de ciências, não há possibilidade de um duplo diploma formalmente reconhecido no Brasil, seja reconhecido na França, mas seguramente você está se oferecendo oportunidades de emprego, de continuidade de carreira, que são, é claro, maiores do que aquelas que se você tivesse seguido apenas o Instituto de Matemática, que é uma boa escola, provavelmente uma das melhores, talvez na maior das universidades federais do Brasil, é uma boa escola, não vou ser eu que vou dizer o contrário. O Grupo Paritech tem parcerias com algumas escolas em algumas universidades federais, o Rio de Janeiro é uma delas. Então, pode ser que o recrutamento Paritech possa interessar cada um de vocês. Esse pode não ser o caso. Se isso não for o caso, você pode ter um outro percurso e, eventualmente, voltar a contactar-nos para uma pós-graduação, um estágio, uma opção qualquer que possa aparecer no futuro. Nós estamos nos conhecendo. Então, nesse sentido, eu gostaria de partilhar a tela. Eu vou tentar fazer isso e mostrar 3 slides que eu preparei no PowerPoint. Vocês estão vendo toda a tela ou não? Sim, estamos vendo. Sim. Tá, eu ampliei o slide para que a gente possa vislumbrar melhor. Vamos lembrar, então, que os calendários escolares eles são defasados de 6 meses na França e no Brasil. Quando é inverno aqui, é verão no Brasil e vice-versa, porque as estações elas são trocadas, o eixo da Terra ele não é perpendicular ao plano da órbita da Terra em volta do Sol, isso faz com que as coisas funcionem dessa maneira. Nós estamos aqui em setembro de 2020, vocês estão vendo aqui o meu mouse, e nesse exato momento, os franceses, que vocês vão encontrar talvez daqui a um ano, né, eles acabaram de iniciar 3 anos de engenharia em nossas escolas. Esses 3 anos de engenharia
são abertos para aqueles que conseguem obter com sucesso o seu concurso de acesso. Esse concurso de acesso ocorre após 2 anos de escola preparatória. Não vou dizer que é um super cursinho, tá? Mas seria o equivalente a mais ou menos os 2 primeiros anos de universidade que vocês fazem no Brasil. Os engenheiros no Brasil, nos 2 primeiros anos, fazem muita física, muito cálculo, alguma estatística, um pouco de química, um pouco de informática e alguma disciplina relacionada com o perfil profissionalizante desse diploma de engenharia. Aqui na França não existe diploma de engenharia elétrica, ou engenharia civil, ou engenharia química. Você tem o título de diploma da escola, SPCI, Mina, POM, AgroParisTech. Tá? Então, não venha para a França se você quiser fazer engenharia elétrica ou se você quiser fazer algo semelhante ao que você faria no Instituto de Matemática no Rio de Janeiro. Não. Venha para complementar, para fazer algo diferente que você não teria de maneira nenhuma condições de fazer na sua universidade de origem. Então, o que acontece normalmente é que depois desses 2 anos de escola preparatória, o francês inicia 3 anos. No slide seguinte, a gente observa, então, que os alunos admitidos no recrutamento desse ano, tudo bem? Virão para a França daqui a 1 ano. E daqui a 1 ano eles vão chegar e, ao lado deles, na sala de aula, vamos imaginar que todas as aulas sejam presenciais, ao lado deles estarão os alunos de 2º ano de engenharia, que, portanto, cumpriram um 1º ano, enquanto vocês, no Brasil, avançam mais 2 semestres. A gente sabe que no Brasil, nas universidades federais em particular, o calendário escolar está bastante afetado pela pandemia, pelas condições sanitárias, os docentes fazem o que eles podem, tecnologicamente, humanamente possível, para que esse ano de 2020 tenha o menor impacto possível, mas a gente sabe que hoje em dia, alguns de vocês não dispõem de algo maior do que o histórico de 4º semestre. A gente vai fazer o possível para analisar com todo o bom senso, com toda a flexibilidade possível, esses históricos escolares de 4º semestre, esperando que ao longo do recrutamento, já a gente vai falar do calendário, que ao longo desse recrutamento mais informações cheguem. Por exemplo, em Belo Horizonte, eles estão prevendo concluir o 1º semestre de 2020 no início de novembro. Isso é antes do júri da maioria das escolas. Casos particulares poderão nos enviar informações complementares e, dessa forma, enriquecer, aumentar a probabilidade de sucesso nas candidaturas. Nós temos, durante o período que não foi oficial, alguns professores deram aula, então, alguns dos alunos, por exemplo, na matemática aplicada, cursaram, e agora nós temos um período eletivo especial que vai concluir em novembro. Então, talvez os alunos poderão, onde vão ser oficializadas aquelas matérias que os alunos cursaram de maneira não oficial no aquele 1º semestre de março, junho. É o jeitinho. É o jeitinho trabalhando. Que fazer. E não parei de dar aula lá, por exemplo. A gente tem alguns de nós que sempre deram, mas a maneira de oficializar depois é outra coisa. Então, eu acho que alguns alunos vão poder anexar isso. Que bom. Sim. Tudo isso fica muito complicado quando se trata de cursos de graduação com muita atividade de laboratório. Eu penso, por exemplo, em engenharia de alimentos, alguns cursos de engenharia que você tem muito trabalho prático, os agrônomos, por exemplo, têm que ir para o campo. Então, esse realmente está sendo jogado para 2021. Todo trabalho que envolva trabalho direto, trabalho presencial, o pessoal da Poli na USP, o pessoal das universidades estaduais paulistas, me dizem a mesma coisa. Curso presencial até dezembro, e em janeiro a gente vê o que a gente puder recuperar. Do nosso lado, a gente vai ser o mais flexível possível, mas existem princípios e em cima disso você tem calendários que você não consegue mexer. Por exemplo, as solicitações de bolsa francesa, EIFEL. Esses dossiês, eles são encaminhados pelas escolas francesas em meados de dezembro. Isso quer dizer o quê? Que se os históricos de 5º semestre não estiverem assinados com um carimbo mais ou menos até final de novembro, começo de dezembro, vai ser difícil encaminhar essas solicitações, por melhores que sejam as performances desses estudantes. A gente se encontra numa situação que a gente procura diminuir as consequências. Zerar as consequências a gente não vai poder. Essa é uma razão pelas quais alguns estudantes refletem sobre a possibilidade de eventualmente se candidatar no próximo ano, caso a escola de origem no Brasil permita. Da mesma forma que os recrutados no ano passado, em alguns casos a universidade está permitindo que eles venham apenas no ano que vem, isso vai gerar uma onda, um certo atraso, talvez um aumento dos efetivos de estrangeiros em nossas escolas nos próximos anos, mas é o que dá para fazer.
Tá? Então, continuando aqui com os meus slides, então, para vocês que estão aqui em setembro de 2020, final de 2020, vocês estão concluindo o quinto semestre, recrutados. Vamos ver o que acontece. Vocês chegam aqui em setembro do próximo ano e aí vocês vão cumprir 2 anos em alguma das escolas Paritec que vocês se apresentaram, foram recrutados, foram admitidos. Eu não conheço com detalhes os eventuais dispositivos de bolsa nas quais vocês estejam envolvidos. Eu vou esperar a chegada do professor Ricardo para a gente abordar essa questão. O que é importante a gente salientar aqui é que nesses 2 anos de curso de engenharia na França, na medida em que você vem de uma escola parceira mundo afora, por exemplo, do Brasil, o fato de você ter cumprido esses 2 anos aqui na França, você sai daqui com o diploma da escola francesa. É claro que esse diploma é concedido no momento em que a UFRJ concede o diploma para o brasileiro. Quer dizer o seguinte, ele volta, essa flecha azul aqui, ele volta para o Brasil 2 anos depois que ele veio para cá, os seus colegas de turma, faz tempo que ele já tem o diploma deles, mas ele vai estar voltando com 2 anos a mais maduro. Ele vai ter cursado aqui, ele vai ter efetuado entre 6 e 9 meses de estágio obrigatório em empresas. Em se tratando de matemática, que lá a gente pode identificar empresas, organismos públicos, onde você tem muita inteligência artificial, métodos de aprendizado, machine learning, big data, essas coisas aqui andam em volta das nossas escolas, eu imagino que seja o caso de vocês também. Mas é sempre diferente você realizar um estágio profissionalizante, 6 meses, 7 meses, pago, numa empresa que pode inclusive ter filiais no Brasil. Isso abre possibilidades de emprego que devem ser compreendidas, e imagino que não seja difícil perceber a importância disso do ponto de vista profissionalizante, do ponto de vista salário, e se tratando de estudos de matemática aplicada. O último slide, eu resumo um pouco as principais fases do recrutamento desse ano aqui. Então, vamos lembrar, no caso de matemática, como outros cursos de ciências no Brasil, não se trata de um duplo diploma. Nós já recebemos em nossas escolas estudantes do Instituto de Química do Rio, do Instituto de Física de São Paulo. Eles vêm, voltam para o Brasil em condições de receber o diploma de engenharia francês, e uma vez concluído o curso de graduação no Brasil, as escolas se comunicam e ele recebe nessa hora o diploma francês também, o que é claro, eu não vou dizer que multiplica por 2, mas abre enormemente as possibilidades de colocação. E com uma outra vantagem, quando o estudante conclui o diploma de engenharia na França, ele pode entrar no doutorado direto. Aqui não tem mestrado. A noção de mestrado, como a gente tem no Brasil, não existe aqui. O que a gente chama de master aqui na França são os 2 últimos anos de engenharia. Então, quando você termina o 5º ano de engenharia aqui, na verdade você está contando 5 anos desde o final do colegial. Tá? Então, o doutorado, para o estudante que tem diploma de engenharia francês, na França ele tem condições teóricas de ingressar no doutoramento. É claro que tem aquela batalha de identificar projeto, orientador, a bolsa, mas tecnicamente falando, o mestrado para ele não é mais uma condição necessária. No Brasil isso existe, né, Stefanella? O aluno de graduação que tem bons resultados na graduação entra no mestrado, primeiro exame de qualificação, pode ser eventualmente proposto para ele o doutorado direto. A agência que financia a bolsa tem que ser comunicada, é claro. Em São Paulo, a FAPESP tem o seu canal de análise desses dossiês. Eu imagino que a FAPERJ ou outras agências no Rio de Janeiro têm essa possibilidade de uma análise caso a caso. Vamos voltar para o calendário. Então, vocês estão percebendo que a promoção nesse ano e o resto, né, ocorre de maneira virtual. Essa circular aqui, na verdade, esse calendário é a última página de metade das circulares que eu tenho enviado para a professora Stefanella e outros docentes nas várias universidades parceiras. Houve um webinar internacional dia 20 de maio, houve uma presença bastante interessante dos alunos da UFRJ, as inscrições já estão abertas, elas ainda estarão abertas por 2 semanas, ou seja, o seguinte, que se você tem que pensar no assunto, é agora. É agora porque você tem que preencher o formulário online, você tem que entrar os seus dados pessoais de notas, endereço, você tem que identificar 2 docentes do curso que vão receber formulários para preencher cartas de recomendação. Você tem que preparar um documentozinho no qual você diga por que você pretende vir para uma das nossas escolas, de que maneira isso se insere num certo projeto profissional, num certo projeto de mobilidade, tá? Mas tudo isso assim, tranquilo, não existe modelo para essas cartas, pode fazer essa carta em inglês ou em francês, não há problema nenhum, mas é importante que você abra o teu coração. A mobilidade internacional tem que ser uma coisa que você queira fazer. Não faça isso porque o teu pai estudou
no estrangeiro, porque o teu vizinho tem um emprego no exterior, porque um membro da família conseguiu não sei qual projeto de mobilidade e hoje em dia nem mora mais no Brasil. Você tem que fazer isso se você se sentir à vontade com esse projeto. Mobilidade no estrangeiro não foi feito para todo mundo. Fala, Stefanella. Sim, queria dizer, justamente você mencionou o idioma. Ok, a carta pode ser escrita em inglês, mas justamente para explicar quais são os pré-requisitos a respeito do idioma. O aluno deve apresentar algum certificado de conhecimento de francês, de inglês, como funciona? Não. Então, a prova escrita ela vai ser aplicada em inglês, as entrevistas vão ser realizadas em inglês ou em francês. A gente pergunta para o candidato, do you prefer speak in English or French? Se ele responde francês, sem problemas. Mas em algum momento da entrevista a gente vai abordar a questão em inglês. Por quê? Nas nossas escolas, muitas matérias são oferecidas em inglês. O terceiro ano no SPCI é em inglês. Mesmo na AgroParisTech, você vai falar, puxa vida, mas é uma escola francesa tão tradicional. No terceiro ano, a defesa dos estágios, muitas vezes vem um docente estrangeiro ministrar algumas aulas e outro. O mercado profissional hoje em dia requer inglês. Digamos que você goste da ideia ou não, e o que é importante para o estudante que vem do Brasil, ele vai ter que realizar aulas obrigatórias de inglês aqui. Então, que ele não vem achando que tem que saber só francês, não. Ele não é obrigatório, no momento da inscrição, apresentar proficiência de nada. Ele tem que ser capaz de se comunicar com a gente na entrevista e saber que se ele pleitear uma bolsa no Brasil, por exemplo, na CAPES, eu desconheço se existe algum acordo específico, Brafitec, que possa envolvê-los, mas é a CAPES que vai exigir o nível B2 em francês. Não é a Escola Paritec. A Escola Paritec, claro, pode acompanhar o processo, o aluno foi admitido em novembro, recebe a carta de aceitação, concorda com a decisão da escola, e no lugar desse aluno eu ia começar a estudar francês. Por quê? Por 3 razões. Em primeiro lugar, ele vai chegar aqui, ele vai morar na França. Ele vai tomar ônibus, ele vai na farmácia, ele vai conversar com as pessoas no banco, ele tem que resolver problemas da vida dele, ele vai conhecer gente interessante, vai querer fazer esporte, vai ter a vida emocional dele, ele vai viver no país, sem falar a língua do país, limita bastante o que você pode fazer. Segunda boa razão, você vai assistir aula com franceses. Muito trabalho em grupo vai ser com os colegas de classe, mesmo que as aulas, em alguns casos, sejam em inglês, o pessoal comunica em francês na escola, você vai na secretaria da escola, você vai falar com o porteiro, você vai conversar com o professor em francês. Então a proficiência em francês ela é necessária por motivos práticos. E é claro, aquela razão que eu já levantei, se você vai pleitear uma bolsa oferecida, por exemplo, pelo governo brasileiro, eles vão pedir um resultado que você vai ter que obter, por exemplo, depois de alguns meses de estudo, e aí um teste aplicado pela Aliança Francesa, por exemplo. No momento do teste, nada disso é obrigatório. Nós já recebemos, por exemplo, aqui na AgroParisTech, estudantes que tinham inglês mais ou menos, não sabiam nada de francês, e 6 meses depois conseguiram, sem problema nenhum, a bolsa proporcionada pela CAPES. O rapaz estava, digamos que, pleiteando um programa na Alemanha, e ele me disse na entrevista, se eu for aceito na Alemanha, eu vou começar a estudar alemão. Se vocês me aceitarem, eu começo francês. Eu aceitei no dia seguinte. E ele voltou para o Brasil sem problema nenhum, 2 anos depois. Tá? Então, o que acontece? Quando existe uma motivação pessoal, quando existe um potencial de mobilidade, eu não vou dizer que foi tudo simples para esse rapaz, não, hein? O rapaz é agrônomo, chegou aqui, teve que enfrentar muita física, muita estatística. A onça roncou, mas ele segurou firme. Ele conseguiu se virar, mas a vida é assim, a gente quando é novo, a vida faz com que a gente se jogue na piscina de vez em quando, verifica antes que tem um pouco de água, né? E você vai atravessar essa piscina. A professora Stefanella estudou num outro país, está morando no Brasil, você sabe que as culturas muitas vezes obrigam a gente a fazer concessões, procurar compromissos, para que 90% das coisas andem bem. Nunca vai andar tudo bem. Eu não nasci na França, a professora Stefanella não nasceu no Brasil. A gente faz aquilo que a gente gosta, fazendo o possível para que os lados chatos da coisa não tem jeito. A vida continua assim. Vou voltar para o calendário. Então, as inscrições elas estão andando. Aqui vocês têm o link do portal Study With Us. No caso do Brasil, ele está inteiramente em português, não tem desculpa. Eu revi todo o português, vocês me verifiquem, se tiver alguma coisa, vocês me digam, tem alguma coisa que está mal explicada. No Instituto de Matemática tem a professora Stefanella e outras que são indicadas como pessoas de contato.
nesse site. Lá no final do site você tem um link para um correio eletrônico. Sou eu que respondo as perguntas. Mande em português. Dia seguinte, no máximo 2 dias depois eu estou respondendo. O importante é que vocês disponham de informação. Sem informação, vocês não têm condição de decidir. Sem decidir, o tempo vai trabalhar contra vocês. Porque as inscrições até o dia 30, tem uma prova escrita dia 13 de outubro. Essa prova vai acontecer. E para que ela aconteça, a tua inscrição tem que estar completa para que eu possa declarar essa inscrição elegível, para que você seja convocado. Sendo convocado, vai ocorrer um teste geral, dia 7 de outubro, é uma terça ou quarta-feira, em que todo mundo vai estar sentado na frente do computador que ele pretende usar no dia do teste. Então, identifica um quarto, um pedaço da sala da tua casa, alguém da família que tem uma boa conexão à internet. Não confie muito no Wi-Fi, não. Tente ter um cabo RJ45 para ter uma boa qualidade de comunicação, para que não haja interrupções. Por quê? Seria uma pena você com uma ótima performance escolar, você em condições teóricas de conseguir 2 anos por aqui. Tudo bem que você vai ter que correr atrás do financiamento, a gente tenta encontrar uma solução aqui com as escolas. 90% dos estudantes que vêm com algum tipo de auxílio de alguma parte, de um dos governos, de uma das escolas. 10% dos alunos só que vêm apenas com financiamento familiar e ainda assim tem os estágios que são pagos. Então, é uma equação que pode ser resolvida de diferentes maneiras. Então, dia 7, você tem que terminar o teste dizendo: eu estou em condições de realizar o teste na semana que vem. Se esse não for o caso, quebra a cabeça. Ache alguma outra casa, procura fazer alguma situação. Você tem uma semana para resolver isso. Dia 13, sem perdão, é aplicada a prova à distância. A prova ela se organiza de uma maneira que está explicada com muito maiores detalhes no portal de inscrição. Tem 2 partes. Uma parte só matemática, questões fáceis, um pouco mais complicadas, questões mais difíceis. E a segunda parte, física, química e ciências biológicas, porque as escolas de engenharia gostam de física, algumas escolas têm uma boa dose de química, e é claro, no caso da AgroParisTech, como a vida é a principal palavra-chave da AgroParisTech, alimentos, biotecnologia, nutrição, agronomia, produção vegetal, animal, biocombustíveis, engenharia ambiental, tudo isso é vida. Então, para a AgroParisTech é importante que você tente resolver bem e acertando, né, algumas questões das ciências biológicas. É importante que você tenha identificado uma ou 2 das escolas Paritech, tem uma tabelinha também indicando quais seriam as partes da prova que seriam prioritárias para você. Então, se você quer ir para a escola de Mina, você tem que fazer o máximo que você puder fazer das questões de matemática. Reflita bem nas questões fáceis, vocês são bons matemáticos, você já tem 4 ou 5 semestres atrás de vocês. As questões moderadas, pense bem antes de responder e só ataque as questões difíceis que estiverem realmente a seu alcance. O programa das provas se encontra também em alguns PDFs que são associados aqui ao portal. Dá uma olhada no programa, identifiquem o que vocês já viram no Instituto de Matemática. Não dá tempo de vocês aprenderem novos conceitos. Revejam o que vocês viram nos 2 primeiros anos do Instituto de Matemática. Vocês estão bem preparados. Vocês não têm desculpa de chegar na entrevista aqui do dia 19, dia 21, não sei que data isso vai acontecer no Rio de Janeiro ainda, à distância. Tá? Eu esqueci, eu vi tudo isso, mas na hora da prova deu um branco. Você está se auto-eliminando. Por quê? Porque uma boa resposta vale 1 ponto. Não tem mistério nenhum. Mas o que acontece se você responder e errar? Desconta 0,25. Isso quer dizer o quê? Que se você responder aleatoriamente, qual que vai ser a esperança matemática, a professora Estela Fanella vai ser 0. Tá? Então, não faça isso. Serenamente, você vai ter 1h30 para responder alguma coisa como 25, 30 questões de matemática, não dá tempo de fazer tudo. Qual que é a melhor estratégia? Identifique 1 dúzia de questões, 10 questões e trabalhe nelas. Responda 10 questões, 12 questões, imaginando que é o melhor que você possa fazer. Você vai tirar 7, 8, 9, dependendo de quantos errinhos você tiver. No ano passado, uma aluna da PUC respondeu 10 questões. Tirou 10. E as outras? Ela nem tentou responder. Foi aceita, é claro. Bom, não veio porque não teve bolsa, mas aí eu não posso fazer nada. Mas esse é um dossiê cartesiano. A pessoa sabe o que ela tem que fazer e ela faz. Tá? Não vão fazer como aquele aluno, bom no Brasil, inglês, francês, estágio na Alemanha, o pai espanhol, tem tudo para dar certo.
me tira -2 em matemática. O que eu faço com ele? Ele fica no Brasil. Eu não tenho como defender o dossiê dele por aqui. Ou ele não entendeu as regras, ou ele não se mostrou sereno o suficiente para um teste de nível. Não se trata de um vestibular. É um teste para saber se vocês estão entendendo o que a gente está explicando, se vocês estão sendo capazes de serenamente se colocar numa situação escolar, com questões de matemática em assuntos que vocês já viram, muito livro, texto em matemática, muitas vezes em inglês, então vocês não têm muita desculpa, tá? Vocês, em condições serenas, responderam o quê? 10 questões. Não vai matar ninguém isso. É claro que na segunda parte da prova, vocês podem biscoitar mais alguns pontinhos em física, que para alguns é matemática aplicada com alguns fenômenos por trás. Tem as questões de química, as questões de ciências biológicas, tem algumas questões fáceis. Alguns anos atrás, uma das questões é como é que você escreve baleia em inglês? Muitas vezes é para chamar atenção se você está lendo as questões. Tá? Então, não adianta você me mandar 9 cartas de recomendação. Não adianta você ser filho de ministro se você me tira -2 em matemática. Tá? Então, por favor, reflitam. E se for realmente a vossa escolha para aplicar nesse ano aqui, vocês têm aí 3 semanas e meia, 4 semanas para rever o vosso caderninho de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, física 1, 2, 3, voltar talvez para o colégio em relação a que vocês virem estatística, caso vocês não estejam seguindo as matérias de estatística, alguma coisa de física, e vocês vão se sentir serenos. Por quê? Porque vocês estão revendo coisas que vocês já estudaram. A prova sendo ultrapassada, a correção acontece praticamente no mesmo dia, e no máximo no dia 15 vocês estão recebendo convocação para as entrevistas. As entrevistas vão ocorrer à distância, se trata de uma entrevista de motivação, não há concorrência entre as escolas Paritec, como muitas vezes pode ocorrer uma certa visão errônea, é claro. Não se tratam de entrevistas de, como é que eu vou dizer? O importante é que o aluno se posicione em relação ao que ele pretende fazer e que nós, na entrevista, possamos identificar em qual escola ele poderia se encaixar melhor, em relação à maneira como ele vê o estudo na França, a maneira como ele pretende desenvolver um projeto particular. O professor Ricardo, agora há pouco, vai poder lembrar um exemplo de uma aluna de engenharia ambiental que foi aceita na SPCI. Só que antes desse aceito, o Ricardo foi olhar, mas espera aí, engenharia ambiental, ela já foi aceita pela Agroparitec. Por que ela vem bater na porta do SPCI? E ele marcou uma nova entrevista com ela. E ela explicou. Eu quero estudar contaminação de rio por sensoriamento remoto, é tratamento de dados, de base de dados muito grande. Eu sei que vocês fazem um pouco de inteligência artificial com tratamento de imagens. É para o SPCI que eu quero ir. E ela foi aceita. E ela já voltou para o Brasil, com bolsa Braftec. Então, o aluno pode ter motivações pessoais que são tão fortes que a escola se rende à evidência. Ele escolheu a escola certa. Alguns de vocês podem ter, talvez, projetos de iniciação científica que vocês vislumbrem uma continuidade. Uma matéria, a professora Stefanella pode estar falando aí, talvez, de algum procedimento para identificação de padrões, análise de sei lá qual tipo de dado. Não é minha área, tá? Mas vocês podem vislumbrar isso na área ambiental, numa outra área de química, numa área de ótica. Existe um instituto de ótica no nosso grupo Paritec. Nós já recebemos estudantes de engenharia naval nessa escola de ótica. Por quê? Que eles queriam estudar justamente a tecnologia de sonar, a tecnologia infravermelha, a tecnologia visível na água. Ué, justamente, Artemio, daria para falar um pouco, mostrar todas as escolas, falar um pouco da especialidade de cada uma? Daria? A gente faz esse resumo rápido quando o Ricardo chegar. Eu prefiro terminar aqui a questão da entrevista. Que horas que são agora? Que já são... Bom, ele deve estar chegando. Então, nessa entrevista, vocês já perceberam que é em inglês ou em francês. Vocês não são obrigados a apresentar teste de proficiência nenhuma. Pelo menos uma parte da entrevista vai ser realizada em inglês. Serenos, tranquilos. Bem? Não existe pergunta errada, não existe pergunta idiota. Vocês estão ali para se sentir bem. Se vocês não se sentem bem, nós vamos perceber isso. O importante é que você enfrente essa etapa da entrevista como se você estivesse conversando. Se você já realiza um projeto, se você já fez um estágio, se você faz uma iniciação científica, a gente vai ter isso no seu currículo e é claro que a gente vai perguntar que você apresente rapidamente em 2 minutos qual que é o assunto. Se você é capaz de fazer isso em 2 minutos em inglês, você conhece o seu assunto, isso para a gente é uma prova de que você é uma pessoa que tem condições de se comunicar, inclusive tecnicamente falando, em outra língua. Isso deixa a gente muito tranquilo. A questão das cartas de recomendação, então, no preenchimento, vocês vão indicar 2 docentes. Caso vocês tenham realizado um estágio
numa empresa ou uma iniciação científica na universidade, coloquem uma dessas duas pessoas como um dos docentes de referência. Eu prefiro que seja um docente, que é claro que tenha acompanhado vocês numa matéria um pouco mais avançada, do que o professor de cálculo 1, vou dizer uma bobagem. Então, o professor de cálculo 1, que tem 300 alunos no anfiteatro, mas com ele você tirou a maior nota. Eu não sei se ele chegou a te conhecer, eu não sei se vai lembrar de você. Enquanto com um docente que tem acompanhado você num projeto, numa iniciação, ele tem condição de avaliar a tua autonomia, a tua capacidade de trabalhar em grupo, um certo espírito de colaboração, uma certa disciplina a respeito a horários, uma certa capacidade de organização pessoal, uma eventual qualidade de escrita. Então, tudo isso são talentos, são qualidades que para a gente configuram uma candidatura mais completa. Alguém em melhores condições de aproveitar aquilo que a vida oferece. Então, os resultados das entrevistas vão ocorrer nos dias subsequentes. A questão dos documentos em atraso, sobretudo os históricos escolares, a gente vai acompanhar caso a caso. Isso não é complicado. Vocês vão me dizer, tá, mas você vai ter quantos casos para acompanhar? Temos 250. Isso não vai acontecer. Tá? Isso nunca aconteceu. E eu espero que sejam mais do que 25 também. Vamos imaginar que hajam aí 50 inscrições no Brasil, 75 inscrições, eu já vou estar bastante contente. Por quê? Porque a pré-seleção local é bastante importante. A professora Stefanella, eu convido seriamente a senhora a conversar com os candidatos, com jovens que estão refletindo sobre o assunto. Por quê? Porque essa entrevista, vamos assim dizer, essa conversa, se você me envia um e-mail dizendo, eu conversei com esses 3 alunos e eu acho que eles têm condições, sim, de participar do recrutamento, para mim isso funciona como pré-seleção. E por que uma pré-seleção é importante? Porque quando ele vai solicitar uma bolsa, eles vão verificar, por exemplo, a Bolsa Eiffel aqui na França, vão verificar, vão olhar as médias, vão olhar se ele fala inglês, tudo isso aí, mas vão olhar, bom, na seleção, na seleção do Brasil, houve uma pré-seleção com uma conversa com o docente? Houve. Por exame aqui da França, ele fez um teste escrito? Fez. Teve uma entrevista? Teve. Nada, você já tem 3 pontos. E tudo isso pode ajudar, e para a gente que está aqui longe, ninguém conhece melhor vocês do que os docentes do Instituto de Matemática. Então, se eles têm condição de dizer, não, tal pessoa, além de ter boas notas, tem uma boa cabeça, uma pessoa madura, simpática, sabe se comunicar, pessoa responsável, disciplinada, veio conversar comigo, o projeto dele é coerente com tal escola, isso facilita a vida de todo mundo. O que eu não quero aqui é que haja uma candidatura, eu sou bambambam, vou me candidatar em todas as escolas. Quer dizer o quê? É um aluno perfeito, né? Ele é bom em tudo, né? Ele quer tanto fazer agroparitec, onde ele vai se envolver com problemas com biotecnologia ou alimentos, com esse instituto de ótica, ou a escola de Minas, onde ele vai ter que fazer muita matemática, sem falar na Chimie Paritec e na SPCI, onde vai ter química e física, mas em doses que não são as mesmas. Esse sujeito existe? Ele pode até existir. São raros. Tá? No ano passado a gente teve um. Mas é o primeiro que aparece em 5 anos que eu faço esse recrutamento. Então, sejamos humildes. A maioria das pessoas acha que é como eu. Eu não me acho pessoalmente inteligente, mas eu tenho que trabalhar bastante. Então, um certo sucesso, vamos assim dizer, profissional, vem do fato de que eu sento a bunda na cadeira. Tá? Então, você se conhece, você sabe que você tem dificuldade em estatística, ou a física não é muito bem a tua praia. Lá no colegial, química não era a tua matéria preferida. Por outro lado, você gosta muito, sei lá, de cálculo numérico. Vê qual que é a escola que se adapta um pouquinho à tua personalidade. Em qual delas você poderia se ver, acompanhar estudos e estágios durante 2 anos. É procurar um acordo. Se esse acordo não existir, tudo bem. Talvez você encontre esse acordo numa outra escola que não faça parte da Paritec. Ou mesmo numa outra escola que nem na França esteja. Ou num dado momento você diga, muito interessante tudo isso, mas eu vou terminar meu Instituto de Matemática e talvez eu procure uma pós-graduação no Brasil ou fora, mas por enquanto eu vejo que não é para mim. Tudo isso é legítimo. A gente tem que ser honesto consigo mesmo. Tá? Isso aqui, tudo que eu estou descrevendo, só faz sentido se as pessoas estiverem motivadas. Que elas se preparem para isso, porque a partir do momento que você tomou uma decisão, você tem que assumir as consequências dessa decisão. Vir para cá pode ser complicado. Ninguém diz que é fácil. É muito bonito vir para cá. Pode ter momentos de complicação. Quem veio para cá em setembro do ano passado não imaginava atravessar uma crise sanitária. Não imaginava ter que voltar para o Brasil para cuidar da vovó. E fazer estágio à distância. E ter que defender o estágio no dia seguinte que volta para a França. Tá? Então, são condições que nem sempre você controla. Você tem que estar
tem que ser uma pessoa que flexível, madura, que você saiba colocar os pés no chão e dizer, bom, isso aqui eu vou fazer o possível. Senão eu vou procurar apoio. Tudo bem, procurar apoio, procurar ajuda. A gente não tem que ter vergonha disso. Bom, as entrevistas passaram, os documentos chegaram, tem o júri Paritec 20 de novembro, te bate o martelo, e eu acho que a partir daí não vai dar para incluir mais nenhuma matrícula, mais nenhuma admissão. Quer dizer o seguinte, se tiver algum aluno com um documento importante faltando, eu posso não ter muita flexibilidade para tratar o assunto. Quer dizer o quê? Entre o final do semestre de vocês, vamos imaginar, dia 10 de novembro, e o júri, a gente tem que trabalhar muito depressa. Esse documento não pode chegar no dia 19. Por exemplo, a Agroparitec, o júri final dela é dia 9. Ah, mas e aí fica apertado? Vocês já estão sabendo. Eu ainda não conheço as datas dos outros júris, já eles vão ser conhecidas, porque a gente tem que se organizar para o final do ano. Eu estou vendo que a gente já tem 12 participantes, e é isso. A gente pode passar, talvez, para a parte das questões, ou você tem algum comentário a fazer sobre esse calendário, Stefanella? Não, talvez falar um pouco como é a prova escrita, a estrutura, talvez, do dia. Você tem prova de manhã, tarde, quanta hora. A praticalidade pode ser uma informação útil para... Exato. Então, a prova ela tem duas partes. A primeira parte, eu imagino que seja uma coisa como 1h30, só matemática. Tem um descanso de 30 minutos. Nessa primeira hora de matemática, vocês têm alguma coisa como 25 questões. O Ricardo chegou. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom. A gente está falando da prova agora, eu já apresentei o calendário. Ai, meu Deus do céu, e a gente está gravando, então você toma cuidado com o que você fala. Opa! Então a prova de matemática, ela vai ter uma coisa como 25 questões, fáceis, mais difíceis e complicadas. E na segunda parte, em torno de 2 horas, física, química e ciências biológicas. Como eu estava dizendo, é importante que o aluno identifique nas escolas em que ele pretende ser admitido, que ele identifique quais partes da prova são prioritárias para ele. Isso pode ser importante no momento da análise dos resultados da prova. Ricardo, gostaria que você se apresentasse um pouquinho e conversasse com a gente sobre a tua experiência de receber alunos de institutos de ciência, que não são institutos, que não são escolas de engenharia, desculpe. Então, oi, meu nome é Ricardo Lobo, eu sou diretor de Relações Internacionais da ESPCI, que é a École Supérieure de Physique et Chimie Industrielle, então Física e Química. E eu sou físico. Faço minha pesquisa em física e mecânica quântica, de estado sólido. A experiência é muito clara, os estudantes de institutos de ciências são muito melhores que os engenheiros. É o laboratório de Yves Couder. Yves Couder é a École Normale? École Normale. École Normale. A École Normale só tem 2 prêmios Nobel, a gente tem 6. A SPCI foi a escola que foi fundada por Pierre Curie, e onde Pierre e Marie Curie descobriram o rádio e a radioatividade. E foi a escola que foi dirigida por Pierre-Gilles Desgenais durante 25 anos. Mas então o que a gente vê é que os estudantes dos cursos de ciências duras, digamos, das física, química, matemática, também um pouco de ciência de computação, eles têm uma base teórica muito boa, principalmente em matemática e em física, para os físicos e para os matemáticos, o que dá uma ajuda muito grande no curso de engenharia. O preço que eles pagam, que é um preço médio, né? O preço que eles pagam é que o curso deles passa de 4 anos a 6 anos, quando eles vêm fazer um duplo diploma. Enquanto o curso do engenheiro passa de 5 anos a 6 anos. No final das contas, todo mundo faz 6 anos, mas o estudante das ciências mais duras tem que pagar um preço com 2 anos, e a razão é que a gente só pode recrutar o estudante depois do 7º período. Então, não há tempo hábil para ele eliminar um ano do curso dele fazendo o curso aqui. Existe uma norma francesa do que a gente chama de CTI. CTI não tem nada a ver com hospital e com internação. É a Comissão de Técnica de Engenharia, ou Técnicas de Engenheiro, que é o organismo francês que acredita e que valida o título de engenheiro na França. Na França, ao contrário do Brasil, não há uma ordem de engenharia, não tem um CREA. Então, você obtém diploma de engenheiro,
que te dá o status de ter feito uma escola de altíssimo nível, e você vai ser empregado porque você tem esse status e esse diploma. Mas qualquer um pode exercer a engenharia na França, a responsabilidade do trabalho é atribuída à empresa que vai empregar o engenheiro, não à pessoa física do engenheiro. Então, não há uma ordem de engenharia, como tem na França, por exemplo, uma ordem de medicina. Qualquer um não pode ser médico na França, você tem que ter um curso de medicina e você tem que ter uma carteira de médico, tem que ter uma formação específica. Para engenharia, admite-se que a pessoa saiba fazer, então a empresa que vai te recrutar vai analisar as suas competências e você vai poder exercer o seu trabalho de engenheiro tendo diversos diplomas diferentes. A outra diferença que a gente tem é que em todas essas escolas que vocês estão vendo hoje, não há a engenharia tal qual ela é concebida no Brasil, que você vai formar um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico, um engenheiro químico. Você vai formar um engenheiro. Então, os diplomas que os estudantes vão receber é o diploma de engenharia da Escola de Agronomia, o diploma de engenharia da Escola de Química, o diploma de engenharia da Escola de Minas, o diploma de engenharia da SPCI. A Escola de Minas vai ser, engenheiro de Minas. Não, o diploma de engenharia da Escola de Minas ele vai ser matemático, ele vai fazer análise de dados, ele vai fazer gestão, ele tem uma parte de MBA, ele vai poder fazer... Uma das grandes coisas feitas na Escola de Minas aqui é tratamento de imagem, algoritmos novos para tratamento de imagem. Como dizia meu colega, tem 200 anos que não tem mais mina na França, não dá para fazer engenharia de minas aqui. Ninguém vai mais cavar buraco na França, já acabou. Então, são escolas que a gente chama de escolas generalistas, elas dão um diploma geral de engenheiro, é muito comparável com escolas, por exemplo, americanas, que dão um diploma de engenheiro eletricista e que dão um MBA do lado, dá 2 diplomas diferentes. Nas escolas francesas é um só, e dependendo do percurso e da escola que você escolheu, você vai ter uma ênfase mais em um e no outro. Mas são todos diplomas com mais de uma faceta, com mais de um aspecto ligado a eles. E a outra coisa que eu falo também, principalmente para os estudantes das ciências mais fundamentais, é que é uma oportunidade única que vocês vão ter. Não tem, muito estudante fala para mim, eu estou fazendo física, posso fazer física na França? Pode, mas não tem o menor interesse. Estou fazendo engenharia elétrica, posso fazer engenharia elétrica? Pode, mas para quê? Faz engenharia elétrica onde você está. Você tem que vir para cá para fazer uma coisa que você não vai ter acesso no Brasil, para ser complementar ao seu curso. E isso, para um estudante que fez um percurso muito fundamental, todas essas escolas, tudo que você vai fazer aqui vai ser diferente do que você teria. Até a mecânica quântica para um físico que vai fazer na SPCI tem um aspecto bem diferente. Você vai fazer a mecânica quântica, mas vai fazer com física quântica, com química quântica, e vai fazer também com aplicações e com computação quântica. Então, é uma oportunidade única que vocês têm para ampliar, para aumentar os horizontes que vocês têm. Vir para a França para fazer a mesma coisa que vocês fazem no Brasil é interessante. Vocês vão estar em Paris, vão estar vendo a Torre Eiffel, vão comer crepe, vão comer canard à l'orange, sei lá o quê, mas a formação vai ser a mesma. Vir para cá para fazer algo que vocês não fazem no Brasil é muito mais interessante. Pode falar, Artemio, eu falo demais. Tudo bem, Ricardo, você poderia... Exato, não é que é isso. E a professora Stefanella me perguntou agora há pouco, mas eu sei que você faz isso muito melhor que eu. É uma comparação rápida entre as 7 escolas, entre as 5 escolas Paritec que recrutam juntas no Brasil. Quais são as diferenças principais? Entre a Paritec e as outras, para mim, é claro. Entre a Chimia e o SPCI também, mas muitas vezes entre a escola de Mina e vocês, eu me perco um pouquinho. Se você puder fazer esse resumo por aí, por favor. Sim, então, existem 7 escolas no grupo Paritec. Tem 2 que não fazem parte desse programa com o Brasil, que é a École des Ponts. A École des Ponts é a antiga escola de pontes e calçadas. Né? Os nomes que eles dão aqui são ótimos. Né? Vai construir ponte e rua. Fazem outras coisas também. É uma escola que tem um caráter muito engenharia civil. Tem Arts et Métiers, que também não participa do programa com o Brasil com a gente. Eles têm os próprios programas de trocas direto. Arts et Métiers vai estar um pouco ligado ao que a gente chama no Brasil de engenharia mecânica, tá? De uma maneira muito vaga.
As 5 escolas que fazem parte desse recrutamento coordenado que a gente propõe são AgroParisTech, Chimie ParisTech, Mina ParisTech, não sei se Minas chama ParisTech, chama também, né? SPCI e OEGS. SPCI E OGS. e OGS. E OGS é Instituto d'Optique, Instituto de Ótica. Tá? Então, para fazer uma cobertura mais ou menos larga disso, o Instituto de Ótica é um instituto de física muito voltado para a ótica, e para a ótica em todos os aspectos, desde a ótica aplicada, desenvolvimento de novos sistemas óticos, desenvolvimento de novos equipamentos, até a ótica muito fundamental. Para quem conhece física e ótica, é onde fica Alain Aspect, que dizem que é um dos prêmios Nobel que não foram atribuídos, e que é uma vergonha, mas Alain Aspect, ele que é uma das pessoas que mais trabalhou no mundo, e que é mais reconhecida com o problema de fótons, como é que chama isso? Entangled photons, em inglês, photons jumeaux, em francês, sei lá, fótons imbricados ou fótons gêmeos. Em outras palavras, é o que o Star Trek usava, teleportação. Tá? Um fóton sai para um lado, o outro sai para o outro, e um conhece todas as propriedades do outro, se trocam, mesmo que as coisas não... Eles têm um acordo duplo diploma, na verdade, hein? É um acordo de duplo diploma entre os fótons, que é uma coisa, é um teste fundamental, a mecânica quântica é válida ou não. Tá? Então, isso o Instituto de Ótica vai, desde a aplicada até isso. Subindo, então, um pouco na hierarquia, a gente vai para a SPCI. Não, subindo assim, eles são muito fundamentais, então são mais nobres. Nós, menos nobres, a gente faz física e química. Tá? Isso é uma coisa importantíssima na SPCI. É um e outro, não é um ou outro. Você não pode chegar aqui e escolher, eu quero fazer física, eu quero fazer química, mas vai fazer os dois. E um pouco de biologia também, com um lado muito aplicado. Então, a física vai ser mecânica quântica, vai ser relatividade, vai ser termodinâmica. A química vai ser química orgânica, vai ser química inorgânica, vai ser química analítica e um pouco de fisiologia para usar isso. Um grande caráter da SPCI é que nós temos uma startup por semana. Não, desculpa. Uma patente por semana e uma startup a cada 3 meses. E o que é muito aplicado, e muito disso é num critério multidisciplinar. Quando vocês veem as startups que são criadas na SPCI, nenhuma é em física, ou em química, ou em biologia. Todas usam mais de uma área do conhecimento. Continuando nisso, tem a escola de química. A escola de química vai ter muito mais química do que a SPCI e vai ter quase nenhuma física. Então, o estudante que quer diversificar um pouco para a física vai escolher a SPCI, o que quer ficar só na química vai escolher provavelmente a escola de química. A Agro vai julgar na área de agronomia, mas não ignorem essa parte física e química da Agro, que existe muito também. Nosso cara Artêmio aí, você falou para ele o que você faz, Artêmio? Eu resumi bastante rapidamente, porque a palavra... O que você como engenharia de engenheiro de alimentos. pesquisa... Eu faço engenharia de alimentos. Mas o que você faz na engenharia de alimento? Cálculo numérico, eu faço CFD, eu faço Computational Fluid Dynamics. Engenharia de alimento para ele não é misturar tubo de ensaio e ver se a corzinha está boa e está com gosto de limão. Eu resolvo as equações de transferência de calor e Navier-Stokes dentro de trocadores de calor para poder ver a eficiência e colaborar com o industrial para que ele minimize o custo energético da máquina dele. Navier-Stokes não é uma equação que é muito conhecida das escolas de agronomia do Brasil, do estudante, não é? É muita matemática. Então, Artêmio, que está aqui, é um exemplo, que não é porque é uma escola de agronomia que você vai ter que saber só biologia. Tá? É cálculo numérico, é modelização matemática. Física aplicada, física clássica, é claro, mas é... Então, tem esse aspecto. E, continuando, então, eu já falei de 4, faltou a Escola de Minas, que das 5 que participam, talvez seja a escola mais generalista de todas. É aquela que vai dar uma formação de engenheiro. Existe engenharia de Minas na Escola de Minas. Eles têm, em Fontainebleau, uma área que ainda é cavar buraco no chão. Mas eles têm uma formação muito maior, talvez, do que as outras, em administração, em gestão de projeto, em desenvolvimento de novos projetos. Eles têm uma parte também de análise numérica e desenvolvimento de modelização matemática, que é muito importante, e tem um diploma de engenheiro com tudo que vai com a engenharia, incluindo engenharia de Minas. Tá?
Então é isso. Mas o aspecto Alguns global... dos nossos alunos estão interessados em ciência dos dados. Ciência dos dados, você iria dizer qual da escola? Olha, todas têm. A gente acabou de recrutar um professor em Big Data. Tá? Ele desenvolve-se. Se for para a coisa mais fundamental, talvez a Escola de Minas seja aquela que vai ter mais. Se for para aplicar o conjunto de dados gigantesco, eu acho que, por exemplo, agronomia tem dado para todo lado, a gente não entende nada. Em biologia é aquela coisa horrorosa. Físico, eu que sou físico, eu vou para o meu laboratório, eu faço uma medida só, o artigo já está pronto. Os meus dados são perfeitos. Não tem, se eu for medir em outro laboratório, é a mesma coisa. Em ciências biológicas, é aquela coisa que é muito estatística. Então, tem quantidade de dados gigantescas. Então, e na AgroParisTech, por exemplo, existem equipes inteiras de estatísticos para tudo que é análise de genoma, dinâmica de populações. Então, nossos doutorandos, por exemplo, eles saem daqui empregados para trabalhar com a Telecom, para trabalhar na EDF, para trabalhar em firmas onde você tem volumes de dados, onde a inteligência artificial, onde machine learning, onde a data mining são ferramentas básicas para o engenheiro ajudar a tomar as decisões que a empresa requer. Então, são profissionais e existe uma especialização de terceiro ano só para Big Data aqui na AgroParisTech, que vocês diriam, não é uma escola onde, em princípio, vai encontrar muito Big Data, mas a gente tem professor, 3 docentes e muitos doutorandos. Então, se vocês quiserem desenvolver o conceito, o algoritmo, talvez a Escola de Minas, mas todas as outras escolas vão ter um aspecto nisso. Um exemplo, eu falei dos prêmios Nobel da SPCI, um se chama George Charpak. Ele desenvolveu a câmera de fios para detecção de colisão de física de partícula em física de alta energia. A quantidade de dados que sai de física de alta energia é escandalosa. Se vocês leram agora, ou de física de subatômica, ou física estelar, se vocês leram agora, estava muito na moda a foto do buraco negro que saiu ano passado, que eu achei muito decepcionante, uma foto muito ruinzinha, né? Aquele anelzinho laranja, com uma coisa escura no meio. Eu achei que ia ser uma foto sublime, não é só aquilo, mas é revolucionário. Eu estava lendo, foram transportados, porque muitas medidas foram feitas na Antártica, e foram transportados 500 quilos de disco rígido da Antártica para os Estados Unidos para recuperar os dados, porque não dava para transferir. 500 quilos de disco. Tá? Quantos dados vai ter nisso? É gigantesco. Então, as escolas vão ter formação, talvez a Escola de Minas, de algoritmos específicos, etc., mas todas as escolas vão ter um aspecto ou outro. Hoje, quando a gente fala de física de alta energia, quando a gente fala de biologia, quando a gente fala de química combinatória, tudo isso envolve Big Data. Modelagem molecular. Tudo certo? A gente podia iniciar imediatamente a parte de perguntas e respostas, então eu convido os estudantes que escrevam as questões ou que tomem o microfone. O ping-pong pode ser muito mais rápido por microfone, mas como vocês quiserem. Fiquem à vontade. Tem alguém querendo perguntar? Acho que eles ficam um pouco tímidos, estão tentando ver. Exato. E sempre que possível, vocês, por favor, vocês identifiquem dizendo se vocês acabaram de entrar no Instituto de Matemática ou vocês já se encontram no terceiro ano, para a gente posicionar um pouquinho a resposta no contexto mais próximo da vida estudantil nesse exato momento aí. Nós somos 11 participantes, ainda até, então, portanto, existem 8 estudantes aí. Sim, eu sei que a Beatriz, vamos lá, Beatriz, está muito interessada em ir para a França. Essa é uma ótima aluna, vamos ver se ela fica com mas ela pode escrever a pergunta dela também, não tem problema nenhum, a gente sabe responder em português, não tem problema. Sim, não, ela está muito interessada, realmente, ela está pensando em fazer inscrições, agora não sei se é... Mas será que a Beatriz fará a inscrição? Esse é o Ricardo. Então, Beatriz, tem uma pergunta para eles? Fala, pode falar. Oi, boa tarde. Tudo bom?
Não, eu queria saber as informações mesmo. Acho que é sempre interessante, né? Saber as informações sobre as faculdades e o processo seletivo. Mas eu acho que eu não tenho nenhuma pergunta muito específica, não. Foi muito boa a apresentação do Artêmio antes. Acho que ajudou bastante a esclarecer umas dúvidas. Muito obrigada para todos vocês por estarem disponibilizando essa reunião. Está sendo muito útil para mim. Fique à vontade. Como eu estava dizendo agora há pouco, ao final da página do Brasil, no portal Study With Us, você vai encontrar o e-mail brasiladmission@paritech.fr. Me escreve, coloca aquilo que eventualmente está um pouco atravessado na conversa, ou você voltando para casa amanhã cedo, você fala, puxa vida, mas tinha alguma coisa que ficou me trabalhando aqui, deixa eu escrever para ele. Eu respondo rapidamente, fique à vontade para obter maiores informações. O nosso único objetivo aqui é que você disponha de informações para refletir sobre o assunto, para tomar uma decisão, para se posicionar em relação ao nosso recrutamento ou não, ou eventualmente procurar uma outra escola. Não há problema nenhum. Nosso único intuito aqui é que você honestamente diga, é para mim, ou não é, ou talvez agora, ou talvez num outro momento, e pronto. Artêmio, vai ter outras perguntas de outros alunos, talvez, mas é porque tem aulas nesses períodos, então pode ser que alguns alunos vão rever o fórum, assistir. Fique à vontade, não há problema nenhum. Eu consulto 2 vezes por dia a caixa postal do Brasil Admission. Talvez seja bom você colocar o seu e-mail no chat, de maneira que os alunos... Enquanto o Artêmio está colocando isso, além da análise de dados gigantescos, tem muita coisa que é desenvolvida nas escolas em termos de inteligência artificial e aprendizagem. Aprendizado é outra. Eu estou falando somente para temas gerais. Os alunos vão ver uma coisa, machine learning é outra coisa que é uma coisa que é muito usada também, porque ela é muito fácil de ser aplicada em todos os domínios que a gente usa. Então, existe nesse momento um projeto para doutorado, de financiamento de teses de doutorado, que é combinando machine learning com problemas específicos de física, química, engenharia, biologia, etc. Então, não é só o problema de Big Data que a gente trata, não. A parte, talvez, de inteligência artificial seja ainda maior. A parte minha pergunta é a parte de biomatemática. Vocês têm na parte de epidemiologia que está agora estudando. Você tem, Artêmio? Sim. Aqui na Agroparitec a gente tem você tem grupos de pesquisa interessados não só em epidemiologia, mas em contágios e diversas, por exemplo, nós temos alguns pesquisadores que têm se envolvido um pouco com a análise de dados do Covid, porque eles são... Você poderia colocar em contato, porque acabamos lá de ter uma palestra com Los Alamos, tinha outra, então seria bom fazer esse contato. Aquele primeiro link que você me enviou já faz alguns dias, eu passei por eles, mas eles são chamados de todos os lados, existe muita troca de informação. Em algum lugar, os esforços daqui vão se conjugar com os esforços americanos. É como se fosse uma rede. Bom, você conhece isso melhor que eu. Esses 2 pontos, eles não estão diretamente conectados, mas eles fazem parte do mesmo esforço coletivo. Quem sou eu para encher o saco deles 3 vezes por semana e dizer, olha, vocês não ligaram para a Stefanella, não é assim que se faz. Não. Me passa o contato e eu faço. Tá? Mas para voltar na questão, os problemas biológicos, eles requerem digamos, uma metodologia que está longe de ser determinista. Sim. Tudo que é análise de população, então a gente analisa dados, por exemplo, de balizas GPS que foram colocados nas costas de mamíferos que migram, pássaros, peixes, tem toda a parte de análise de vazão. Então, tudo que é a hidrologia canadense, bacias hidrográficas, tudo que diz respeito à disseminação de pólen, tudo que diz respeito a curvas de população nos meios biológicos mais diversos, sem esquecer, claro, aquilo que a gente chama de bioinformática. Então, tem uma equipe fortíssima aqui em análise de redes, em
codificação de genoma, como é que você trata esses dados, então tem teorias, a Faculdade de Orsay participa de maneira bastante intensa aqui com a gente na formação de doutores, tem projetos europeus, é extremamente ativo, existe um departamento da INRA, que é o Instituto Nacional de Recherche Agronomique et de l'Environnement, porque eles mudaram de nome, que é matemática aplicada. E a nossa unidade de pesquisa aqui em matemática está no coração desse departamento. Então, realmente, se existe um lugar na França onde vocês têm que combinar biologia e matemática, é aqui com a gente. Uhum. Ótimo. Ótimo. E, então, eu acho que os alunos agora, a parte da Beatriz, algum outro quer perguntar? Como estão? Vinícius, Matheus, Leonardo, Jonathan, Gustavo. Deixa eu subir aqui na lista. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É que eu entrei praticamente agora no Instituto de Matemática e eu faço matemática bacharel. Certo. E eu queria saber quando que eu posso me aplicar para fazer o intercâmbio. Bom, existem duas formas de intercâmbio. Existe o intercâmbio simples, sem esse recrutamento, sem prova escrita, sem entrevista de motivação, vai ter uma análise de currículo de uma parte e de outra, os parceiros se conhecem, talvez tenha uma entrevista por Skype e olhe lá por parte da nossa responsável de mobilidade, e você vem por 6 meses ou 1 ano. Você faz as matérias que você quiser, você faz um estágio com algum docente, com algum grupo, e isso no retorno, você pode inclusive conseguir algum tipo de financiamento para esse tipo de mobilidade não diplomante, que você volta para o Brasil. Não vou dizer que você volta com uma mão na frente e uma atrás, mas o que você vai apresentar na comissão de graduação, muitas vezes isso vai ser levado em conta apenas como matérias optativas, mas como experiência pessoal, é ótimo. E tem a mobilidade, que é aquela que a gente está tentando vender hoje, que é para o recrutamento para 2 anos, e aí, é claro, você está com um semestre, você deve estar validando o seu primeiro semestre no Instituto de Matemática, você tem que ter 4 ou 5 semestres, no mínimo, para pleitear essa mobilidade, para que você, chegando na França, você seja visto como um estudante que, terminando 2 anos na França, você pode receber o diploma de engenharia. Você pode até vir para a França nesse ano, só que você não vai ter feito esses 4 ou 5 semestres no Instituto de Matemática, e é claro que a escola francesa vai dizer, ainda não é para você. Então, cada coisa é o seu tempo. No teu lugar, eu continuaria a me informar, vou entrar na página da internet, como o Ricardo disse, tem essa invenção maravilhosa que chama motor de pesquisa, Google e outros. Procure se informar, compare as escolas, verifique em que medida isso corresponde à sua personalidade ou não. Você pode encontrar coisas que possam te interessar mais ou menos e continue levando bem o teu currículo no Instituto de Matemática. Por que eu digo continue bem? Porque existe seleção. Isso que na França é quase pecado você dizer, mas essas pessoas elas acabam sendo comparadas de uma maneira ou de outra. Você vai postular um estágio, a um emprego, uma mudança de emprego, um concurso. A tua história, o teu perfil, as tuas notas, as tuas experiências vão ser comparadas por quê? Porque funciona dessa maneira. Você tem uma vaga, aparecem 15 candidatos. Você tem um concurso, aparecem 130. Como é que você faz? Coloca-se no nosso lugar. Você não tem bolsa para todo mundo, você não tem vaga para todo mundo, materialmente falando, impossível que todo mundo venha passar 2 anos aqui com a gente. A professora Stefanella vai ficar com a sala vazia durante 2 anos. Ela vai descansar durante 2 anos, mas não funciona dessa maneira. Quer dizer, você tem que, de uma certa maneira, se sentir bem no que você faz, mas se você almeja, todo mundo gosta de sair de férias, mas isso custa dinheiro. Muita gente quer, talvez, mais para frente, não sei, fundar uma família, ter filhos, comprar uma casa, ajudar os pais, viajar. São coisas que acontecem com muitos de nós. O emprego, muitas vezes, depende das escolhas que você fez um pouco antes, durante os seus estudos. Procure fortalecer aquilo que eu chamaria de canivete. Canivete, você tem várias ferramentazinhas. Procura tornar o teu canivete rico o suficiente para que você possa, digamos, aplicar, para que você possa se apresentar candidaturas variadas, num ou 2 temas que te interessam, mas para isso uma mobilidade internacional pode te fornecer elementos bastante importantes na constituição desse canivete de empregabilidade. Experiência no exterior, vivência de uma língua estrangeira, numa cultura estrangeira, você já vai ter feito estágios no exterior. Isso dá um diferencial. Independente se você for procurar no Brasil ou fora dele. O mercado de trabalho não é mais nacional, ele é internacional muitas vezes. Aqui na França, eu digo para os meus filhos, que são talvez da vossa idade já, o mercado de trabalho é, no mínimo, europeu. Então, inglês, a gente nem discute mais como saber usar Excel, Word e guiar carro. Tem que saber.
Então, a partir daí, é uma questão de qual vai ser o tema, qual vai ser a área que você vai considerar prioritário, mais importante. Você tem 2 anos. Continue sendo um bom aluno, continua a cata de informações. Mais informações, você vai se sentir mais seguro no momento que você vai ter que tomar uma decisão. Eu estou vendo que chegou uma questão do Gaeta, da Gaeta, você vai me desculpar, eu não entendi muito bem como é que a gente escreve isso aqui. Boa tarde, queria tirar uma dúvida. Não existe a possibilidade de cortarmos algumas matérias da nossa faculdade atual com as matérias que faríamos na França? Essa equivalência não existe? Muito obrigado. Não. Como a gente está introduzindo desde o início, os estudos que vocês estão realizando na Federal do Rio são estudos de ciências básicas, são ciências exatas. Vocês têm muito mais matemática, e isso torna vocês extremamente interessantes para a gente. Só que vocês vão chegar aqui com muito mais matemática, talvez, do que os estudantes que vão estar entrando aqui no nosso segundo ano. Nem todos, digamos, enfrentaram uma bagagem teórica nos vários ramos de matemática, como vocês estão encontrando nesses 2, 3 primeiros anos. Então, e outra, para procurar equivalência na França, se é para fazer aquilo que você faz no Brasil, não venha. Termine bem a tua faculdade no Brasil e inclua a França na etapa seguinte dos teus estudos, da tua carreira. Faça bem uma parte antes de começar a seguinte. Querer fazer aquilo que você poderia eventualmente fazer no Brasil, para mim isso não seria um projeto interessante. Vinícius, boa tarde, eu estou no 2º ano do curso, eu não sei se ano que vem já vou me sentir preparado para fazer a prova, mas como hoje foi muito falado de fazer a prova durante o seu 3º ano, queria saber se fazer a prova durante o 4º ano do curso ainda é válido. Olha, a professora Stefanella é a nossa parceira, ela vai analisar as candidaturas de vocês aí, digamos, eu não sei se existe um semestre ideal, eu não sei se existe uma análise particular das candidaturas do Instituto de Matemática, mas a última coisa que a gente quer... Acho que ele não... o processo, acho que ele não entendeu que a seleção se faz com 1 ano de antecedência. Isso acho que é o ponto, ou seja, ele faz 3º ano para sair 1 ano depois. Isso acho que é muito importante. Exatamente, quer dizer, no momento da inscrição, hoje nós estamos em setembro, vocês cumpriram pelo menos 4, vocês estão em pleno 5º semestre, coloquem o que vocês tiverem como história escolar, mas tudo isso é para vir para cá daqui a 1 ano. Vinícius, você fez a seleção antes de ir para a França, isso foi a Stefanella, o Gaeta diz obrigado. Seguinte, eu já vou dizendo que às 19h30 eu deixo a comunicação nas mãos do Ricardo e da Stefanella. Ih, rapaz. Bom, meu amigo, eu comecei uma meia hora antes de você, né? Eu devo almoçar, eu devo almoçar ainda. Eu devo almoçar. Eu ainda estou em Paris, eu moro a 1h30 de distância daqui. Esse é problema seu. Ricardo, estamos com muito prêmio Nobel. Eu estudei em Chicago, Universidade de Chicago. Um dos meus orientadores era Leo Cadano. Marcado o prêmio Nobel da renormalização. Então, estamos com muito prêmio Nobel. Mas eu acho que foi ótimo, é bom gravar, de maneira que vou disponibilizar para todos os outros alunos depois, que vão ver com calma. É bom ter o seu e-mail, de maneira que os alunos... Eu já coloquei no chat. Isso, que vou mandar junto. Então, acho que foi ótimo ter vocês. Muito obrigada para a disponibilidade. Eu acho que para hoje vamos... encerrar aqui. Exato. O meu último comentário, é claro, eu agradeço a presença dos estudantes e eu insisto com você, Stefanella, para que as candidaturas digamos que se constituírem no Instituto de Matemática, que você seja atentiva, que você participe. Eu não sei se você tem uma ligação com a comissão de graduação, que de uma certa maneira vai ser ela que vai produzir esses históricos escolares. Uma pré-seleção, ela sempre vai ser honesta, mas por mais sucinta, digamos, uma certa documentação, um correio teu dizendo, olha, eu recebi esses 3 alunos, esses 2 aqui, vou falar com os coordenadores do curso. Exato. Com o coordenador do curso ou com o professor com quem esse aluno faz a iniciação, vai ter algumas pessoas que é mais próxima da aluna. Exato. No ano passado, quando nós estivemos no Rio, tanto o Ricardo quanto eu, vocês me apresentaram vários docentes, o professor Bernardo, o professor Archer. Archer é coordenador,
aquele coordenador da matemática aplicada. Agora temos também o Paulo Amorim, da matemática. Vocês têm Temos condições de Paulo avaliar... Golf, Timo Ralph, que é da estatística, o Ney, que é da parte das ciências atuariais. Você tem ciências atuariais, qual seria? Não muito. Eu não sei se isso entra bem nas nossas escolas de engenharia, porque aquilo que a gente chamaria de ciência de la gestão, mas eu não acho que as ciências atuárias entrariam nisso aí. Não é exatamente contabilidade não, né, Ricardo? Não é necessariamente contabilidade também, para nós também. Tá? Mas mais uma vez eu gostaria de agradecer o Ricardo corajosamente me acompanha nessa semana. Amanhã a gente tem a Federal de Porto Alegre 1 hora antes do que vocês. A Stefanella, você permaneça ligada, a gente vai continuar se inscrevendo. Nas próximas semanas vai ser um pouco rápido, tudo vai acontecer muito rápido. Esses alunos que estão refletindo seriamente sobre uma inscrição devem manter contato com você, com os coordenadores, devem me escrever. A gente tem que constituir dossiês completos para que eles sejam validados. Não basta iniciar o processo, o aluno tem que receber um e-mail, uma comunicação dizendo que o seu dossiê está completo e eu aqui na nossa tabela a gente tem como controlar periodicamente os dossiês para que eles sejam efetivamente convocados para as etapas seguintes. Tudo bem? Tá bom, tá ótimo. Perfeito, então. Tá, obrigado, Ricardo. tá. Obrigado, Stefania. Obrigadíssimo, Ricardo. Obrigado, Artemio. Então, até a próxima. Bom, pelo menos o Ricardo eu vou conhecer desta maneira virtual na próxima vez. E eu já fui no SPCI, porque parte da minha pesquisa também é mecânica dos fluidos. Eu fui visitar o laboratório lá. Tá bom. Um abração, então. Tchau, tchau. Tá bom, tchau.